Vai abrindo aí a tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Se você costuma anotar, anote o que Deus falar contigo hoje. Se você não tem o costume de anotar, começa hoje, né? Anota no celular, anota aí na tua Bíblia, traz um bloco de anotações para você em casa depois estudar os textos com mais calma e aprofundar aí na palavra de Deus. Amém? Queria encerrar hoje esse tema, o treino do discípulo, e eu quero falar sobre a disciplina da cruz. Em tempos em que não falamos ou não se fala tanto mais sobre a cruz, um tempo de futilidade, de coisas supérfluas, né? Nós não falamos ou não se fala tanto sobre a cruz. E esta é uma disciplina importante para um discípulo, para aqueles que lutam as batalhas do Senhor. É importante isso. Filipenses 2 diz assim, estou lendo aqui a NVI: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Senhor, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Espírito Santo, nós não só pedimos, fala conosco, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Honra a fé de cada um aqui, não vieram para ouvir uma palestra, mas para ouvirem a Tua voz. Tu és bem-vindo, ó Espírito Santo. Você pode dizer isso? Tu és bem-vindo, ó Espírito Santo. Amém? Eu quero ficar um pouco em Filipenses. Quando eu falo sobre a disciplina da cruz, algumas pessoas pensam que cruz é carregar alguma coisa específica, no sentido, né? A minha sogra é minha cruz, essa mulher é minha cruz, esse marido é minha cruz. Não, esse aí é só o teu marido, tu que escolheu, né? Algumas pessoas acham que a cruz é viver debaixo de sofrimentos, como se isso fosse um tipo de karma. Karma não é com a gente, isso aí não é coisa de evangélico, você me entendeu? Nós não cremos nisso. Aliás, nós temos um Deus que faz o bem. Deus é bom, e Deus só faz o bem, meu amigo, né? Todo mal que existe tem a ver com o pecado original, com aquilo que entrou lá no início da história. Aí é um assunto para um outro momento, a gente pode abordar melhor. Agora, Deus é bom e Ele faz o bem. Deus é bom. Então, quando a gente fala da disciplina da cruz, é um tipo de treinamento que nós desenvolvemos para as batalhas do Senhor. Eu estou falando deste ato de humilhar-se, eu estou falando de renúncia, eu estou falando de negar a si mesmo. Quando o Senhor Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz, isso é um complemento, uma coisa da outra. Tomar a cruz é negar-se a si mesmo. Ele está enfatizando o tema, assim como
quando em Atos 10:38 diz que Jesus foi batizado com o Espírito Santo e com poder. O poder não está fora do Espírito Santo, ele é um complemento desse batismo, ele vem junto com o Espírito Santo. Eu entendo que esse texto é a mesma coisa. Negar a si mesmo é a cruz que carregamos, é o complemento desta vida, é uma vida de renúncia, de abnegação. Está entendendo? Amém ou não? Quando a gente lê Filipenses em quase todo o texto, aliás, é um livro bom de ler rapidinho, você lê ele aí em, 20 minutos talvez, né? Hoje de manhã, rapidinho, fui ali, li o livro de Filipenses. E é legal ler assim, porque você consegue ter uma noção mais ampla do contexto. Quando você lê tudo de uma vez só, você consegue entender melhor o contexto. Em quase todo o texto, o apóstolo Paulo, quem escreveu, os Filipenses, ele aqui usa uma tensão deliberada, uma dicotomia, dois lados. Aqui tem um lado e aqui tem outro. E ele faz isso em vários parágrafos. E de um lado ele coloca uma vida terrena e natural, e do outro lado uma vida de peregrino. Uma visão do espiritual e do sobrenatural. Por exemplo, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Aí no versículo 20 ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Esses versos corroboram então com esta visão dicotômica. Você tem dois lados opostos, e aqui acrescenta algo. O apóstolo Paulo diz: aquele que é religioso, aquele que vive uma fé religiosa e não como um discípulo, ele é, aliás, inimigo da cruz de Cristo. Aquele que se diz evangélico, cristão, mas propaga ensinos, doutrinas que vão contra aquilo que é o evangelho, ele é um inimigo da cruz de Cristo. O Senhor não procura inimigos da cruz, o Senhor procura aqueles que abraçam a cruz, aqueles que não têm medo de renúncia, de abnegação, de negar a si mesmo. Mas perceba que o texto faz esta diferença de uma vida natural, de pessoas que pensam em si, que o seu Deus é o seu estômago, e que são inimigos da cruz. Mas tem aqueles que são discípulos e que entenderam que são peregrinos, que a nossa pátria está onde? No céu. E se a nossa pátria está no céu, eu uso as coisas, mas com mão leve. A minha mão não está segurando o que está aqui. Eu caminho aqui, mas os meus pés caminham leves, porque eu não sou daqui. Não é que a gente é ET, né? Não sou daqui, eu não sou deste mundo, né? Não é isso. Mas nós somos peregrinos, porque a nossa verdadeira pátria é a Jerusalém que desce do céu. Nós estamos aguardando este lugar, amém? Então nós andamos aqui como peregrinos, e me parece que esse é um ponto importante. Me parece que hoje nós esquecemos de que somos peregrinos. Nos agarramos demais nas coisas daqui.
E essa tensão entre a vida terrena e uma vida celestial, como peregrinos, no livro, ela não é acidental, ela é, na verdade, a espinha dorsal do verdadeiro discipulado. Paulo, ele está dizendo que o modo como nós enxergamos a vida, ou como um cidadão da terra, ou como um cidadão dos céus, a maneira como você se vê, como você enxerga a vida, ela vai determinar como você vai se mover aqui. E essa escolha, ela é fundamental e ela impacta todas as áreas do nosso cotidiano, daquele que é um discípulo de Jesus. Quando você entra na batalha, você entra no ringue, quando você entende que você é um discípulo, esta visão de peregrino, uma visão de que você tem uma pátria no céu e que as coisas daqui são passageiras, que nós não temos que nos agarrar às coisas daqui, muda como nós vivemos, como nós fazemos negócios, como nós cuidamos da nossa família, mudam os nossos valores, mudam os nossos princípios. Faz sentido para você isso, sim ou não? Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, de 9 a 10, na Nova Almeida, diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, falando aqui de Abraão, né? Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Meus irmãos, Abraão, conhecido como o pai da fé, ele caminhou na terra, vivendo em tendas, com seus filhos, netos, entendendo que a pátria dele não era aqui. Abraão entendeu que, apesar de Deus ter lhe feito uma promessa sobre uma terra natural, ele entendia que a promessa tinha a ver principalmente com uma pátria celestial. Os homens falam hoje da terra de Israel, uma terra diferente, é uma terra especial, e ok, claro que é, Jesus caminhou ali, Deus caminhou naquele lugar, né? Agora, o ponto é que o que realmente é especial não é a Jerusalém aqui de Israel, é a Jerusalém celestial, e muitos ainda não entenderam isso. Então eles adoram a terra, eles botam a terra no pote, eles trazem a terra, um pouquinho do Rio Jordão, um pouco da lama, não sei do que e tal, e acham que, nossa, aquilo ali é especial. Não, especial foi quem caminhou ali, e especial é a terra que vem, que Deus é o arquiteto e fundador, né? Abraão tinha esse entendimento. Agora, irmãos, é por causa desta falta de uma perspectiva de peregrino que hoje nós vivemos um tempo em que falar de cruz, de renúncia e de sofrimento é retrocesso. Infelizmente hoje até dentro da igreja. E nós estamos sendo moldados por aquilo que os pensadores chamam de pós-modernidade ou hipermodernidade. O que é a pós-modernidade? É a perda generalizada de confiança em verdades absolutas, das grandes narrativas, instituições e certezas universais. Tudo se torna relativo, fragmentado, subjetivo, né? A identidade, a moral, a religião, a política e até o conhecimento passam a ser vistos por muitos como algo fluido. A hipermodernidade vai além. Em vez de simplesmente abandonar a modernidade, levamos certas marcas ao extremo. O excesso de velocidade, o hiperconsumo, a hiperconectividade, ansiedade, individualismo, desempenho e imediatismo. E infelizmente essas ideias entraram na igreja. Muitos hoje veem a igreja como um meio para uma vida de prosperidade. Só que você tem que pensar comigo, se nós somos peregrinos, nós não estamos olhando para ficarmos ricos, milionários aqui.
Porque os nossos olhos estão aonde? No céu. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza. Se você tiver a oportunidade, você é empresário, Deus está te abençoando e você ficar milionário, glória a Deus. O meu sonho, o meu desejo é que todo mundo aqui fique rico. Eu oro por isso, Deus abençoe os teus filhos. Eu quero que todos vocês sejam ricos. Talvez nem todos serão. É isso que a gente tem que entender. O evangelho não veio especificamente para isso. Mas hoje na igreja e na internet principalmente só se vende essa ideia. Você vem para Jesus, acabou o sofrimento, não tem mais problema. É literalmente o evangelho tabajara. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando, seu Creyson, né? Seus problemas acabaram, né? Seu Creyson, é o evangelho tabajara. Em nenhum lugar da escritura, o evangelho verdadeiro, a cruz deixou de existir. Já diria Ana Paula Valadão, né? No seu álbum antigo, né? Ainda existe uma cruz para você carregar. Mas isso é demodê, é piegas, está fora de moda. Falar de cruz, de renúncia. Só que é isso que Paulo carregou. Pedro, João, Tiago, esses caras carregaram a cruz. Só que hoje, esta pós-modernidade entrou na igreja, é só bem-estar. Só bem-estar. Pastor, eu só quero ouvir o que é bom para mim. Não quero me envolver, eu vou na igreja, não quero me envolver. Eu só quero bem-estar. Aliás, eu só vou, né, no horário tal, porque depois eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha vida. Que engraçado, meu amigo. Eu entendi desde o início que não tem mais a minha vida, toda a minha vida pertence a Deus. Quando Ele me chamar, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Não tem mais esse papo de minha vida, né, e tal. Minha vida pertence a Deus. Mas hoje as pessoas olham primeiro para si. Deus tem que encaixar a agenda dele na minha. Deus tem que encaixar a agenda dele na minha, tem que me atender. Tem que me atender. Essas ideias de que o evangelho é para prosperidade. Hoje está na moda na internet, né, os pastores milionários e tal. E vão para as grandes cidades americanas. Muitos não querem ir para a Índia, né? Bangladesh. Não, eu tenho um chamado para os Estados Unidos da América, né? Pode ter, algumas pessoas realmente têm, eu não duvido disso, né? Mas é engraçado, todo mundo quer só ir para lá. Tá, mas e quem sabe vamos para o Iêmen, né? Não, isso aí, Deus que me livre, isso aí não dá, né? Ninguém quer ir. É engraçado isso. Eu acho estranho. A gente falava disso, né? Pastor com um sapato de tênis de 10 mil reais. Meus tênis aqui, eu tenho acho que uns 12 anos esse sapato, rapaz. Estou falando sério, não estou brincando. Mandei costurar a sola que estava caindo. E continuo usando. Né? Vamos comprar um sapato lá, o homem, né? Vai comprar um sapato, olha lá, 250 reais. Tu fica pensando, rapaz, é muito dinheiro por esse negócio aqui, né? O homem é brabo, né? A gente olha, cara, não vou pagar 250 reais disso aqui. A gente acha caro. Agora tem pastor com um sapato de 10 mil, carro lá, não sei das quantas. E gente, de novo, não há problema de prosperar, de crescer. Eu estou falando de pastor, tá certo? Estou falando de pastor. Até um pastor conhecido estava dizendo isso. Será que cabe para um pastor? Não é que o pastor tem que andar com um carro velho, claro que não, um bom carro, mas precisa ser uma McLaren? Precisa ser uma Ferrari? Será que pega legal? Será que pega bem? Aliás, a gente vende a Ferrari, compra um carro popular e pode fazer bastante coisa no social, sim ou não? Dá para fazer muita coisa, mas me dá essa Ferrari aqui. Nós vamos leiloar, né? Sabe, hoje, para muitas pessoas, falar de cruz está fora de moda. O evangelho para muitos é isso aí, é
algo que tem que se adaptar à minha vida, e eu sirvo a Deus quando der, do meu jeito e tal. E a questão é, existe um espírito dessa época, e muitos não estão atentos a isso. Existe um espírito desta época que está tentando cooptar os cristãos. Paulo, escrevendo lá há mais de 2000 anos, já nos avisava sobre isso. Aos Gálatas ele diz: olha, cuidado com aqueles que querem mudar, amoldar o evangelho, deixar o evangelho soft, light, mais palatável e tal. Esteticamente, irmãos, a gente pode melhorar. Os jovens têm que usar música, a gente não é contra nada disso. O problema é quando a gente mexe na essência da mensagem. Não, cruz, não precisa mais tanto esse negócio aí. E alguns tentam mudar o evangelho, e Paulo diz: isso não é evangelho mais, porque evangelho é um só, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho, ele é eterno, ele é atemporal. O problema, irmãos, é que a igreja pode ser desviada, enganada, caso ela não esteja preparada para a batalha. Aliás, o Senhor Jesus disse que viriam muitos em seu nome, e alguns enganariam os próprios eleitos. Os sinais da mentira e o espírito dessa época, que nada mais é, irmãos, do que o espírito do anticristo. O fato é que neste chamado do discípulo existe uma cruz para nós carregarmos. O caminho continua estreito. O evangelho, ele é puro e simples. Todo discípulo verdadeiro, ele treina a partir desse entendimento. O que Jesus disse? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus não obriga ninguém a ser discípulo, mas ele disse: se você quiser, então você tem que tomar uma cruz e você tem que me seguir. De novo, irmãos, estamos falando de renúncia, de um evangelho que exige muito de nós. Eu sei, mas nós precisamos falar mais disso. Amém ou não? O evangelho de arrependimento de pecados. A gente tem que se arrepender dos pecados que a gente comete. A gente não tem que achar que tudo é normal. A gente tem que se humilhar na presença de Deus. Amém? Eu acho interessante que o texto que lemos, Filipenses 2, verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. As traduções bíblicas alternam aqui os termos. Quando você muda, né? Nova Almeida, RA, RC, NVI, NVT, elas mudam os termos utilizados, todas com o mesma essência, mas algumas utilizam modo de pensar, outras mesmo sentimento, outras mesma atitude ou mesma disposição que houve em Cristo. A palavra é um combo, e é porque no grego esta palavra engloba mente, vontade, intenção, sentimento. Todos esses termos convergem no fato de que nós precisamos assumir a mesma posição de Cristo em nossas crenças fundamentais. O que o texto está dizendo é que deve haver em nós a mesma mente de Cristo, a mesma vontade, a mesma intenção, o mesmo sentimento. Quando eu abraço a fé em Jesus, eu estou abraçando o evangelho, e abraçar o evangelho é isso. Não pode haver mais em mim a minha atitude, o meu pensamento, a minha intenção. Não, eu abracei agora a intenção de Jesus, o sentimento de Jesus, o pensamento de Jesus, a atitude de Jesus. Nós precisamos retomar isso para vencermos as batalhas. Eu estava vendo aquela série Casa de Davi do Prime Video. Ela não é totalmente bíblica, né? Ela tem várias. Eu vou pulando ali as partes mais, sabe? Eu quero batalha, vamos logo, eu quero ver a história. Não tem muita paciência com o enredo ali que não tem muito a ver com a Bíblia. Mas algo que me chamou a atenção quando Golias aparece, todo mundo com medo, todo mundo se escondendo.
Mas o Davi chega no Saul e diz: eu vou lutar, deixa comigo. E é interessante que os outros dizem: não, tu não vai, e ele grita com o pessoal e diz: eu não entendo vocês, parece que vocês não creem, parece que vocês não sabem que vocês são um exército do Deus vivo. E quando ele fala com o rei abre os olhos e diz para ele: olha, quando tu falou, me surgiu uma convicção de novo, de que nós vamos vencer essa batalha. É interessante, porque mostra que Davi carregava algo diferente. Quem é que carrega algo diferente diante das batalhas? Aquele que sabe que tem que carregar a sua cruz, que tomou o sentimento de Jesus. Esse é a pessoa, o discípulo que diante da luta, da batalha, o gigante olha para ele e dá uma estremecida, porque percebe: esse cara é diferente, ele carrega uma convicção diferente. É por isso que nós, se vamos seguir um evangelho soft, que não é evangelho, vamos seguir um negócio que tem a ver só com a vida terrena, com as coisas daqui. E óbvio, irmãos, Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a tua vida financeira, eu sei disso. Mas o evangelho não vem principalmente para isso. Isso é tipo consequência do que Deus está fazendo na tua vida. Busque por isso, trabalhe por isso, se dedique, não é isso que eu estou falando. Agora, a essência do evangelho, em primeiro lugar, não vem para isso, para dar uma melhorada na tua vida terrena, irmãos. Nós temos uma cruz para carregar, até porque é através dessa cruz, crucificando o nosso ego, que Deus vai nos usar para a sua glória. Amém ou não? Em 1 João 2, verso 15, texto conhecido da igreja: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu me pergunto, esses lugares, igrejas, pastores que parece que amam as coisas do mundo, os carros do mundo, as roupas do mundo, o luxo do mundo, as ideias do mundo, propagam isso. O texto diz: quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E de novo, irmão, anda na moda, te veste bem, não é isso que eu estou falando, só não ame essas coisas. Não pense que Deus veio por causa dessas coisas, que Jesus veio por causa disso. Aliás, o apóstolo Paulo diz: tendo o que comer e vestir, estejamos contentes, agradeçamos a Deus. O que vier é lucro, o que vier é plus. Amém ou não? Não estou fazendo apologia à pobreza, mas eu só estou dizendo: cuidado, tem um espírito dessa época que quer entrar na igreja. E aí nós olhamos só para as coisas daqui e esquecemos para que Deus nos chamou. Amém ou não? Então, nós não podemos amar o mundo e amar a Deus. Essas duas coisas não funcionam juntas. Quando amamos o mundo, não amamos a Deus. E aí não podemos servi-lo atendendo às cobiças da carne. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não é verdade? O mundo hoje, o que importa é o celular que você tem. Eu tenho que ter o 17 iPhone Plus, Ultra, Mega, Blaster, Master. E aí faz uma dívida, perder de vista, para poder ter o tal do celular, porque eu tenho que mostrar que eu tenho, porque tu não entende o meu trabalho. E aí a roupa e o carro e o isso e o aquilo, o mundo são essas coisas. Eu tenho que dizer para você, eu tenho pavor disso aí. Cara, eu compro a roupa que eu acho que é boa, não interessa, eu compro na Havan camisa, às vezes. Compro tênis em qualquer lugar. Esses dias eu comprei o sapato, a irmã perguntou: achei legal comprar para meu marido. Sabe quanto é que eu paguei nesse sapato? Acho que eu tinha pagado uns 80 pila na internet. Eu compro o que eu gosto, cara. Não me importa, às vezes eu vou em lugares, às vezes os caras tudo de marca e tal. Legal se os caras podem andar de marca, mas eu não estou nem aí para isso daí. Eu não nasci para esse negócio. Se ficou legal, gostei. Pode até não ter ficado legal para mim, ficou, tá bom. É isso aí. Serviu o propósito. Sabe, não é que você não possa comprar, que você não possa ter, não é isso, irmão. Só não, cuidado.
Cuidado, quando a gente começa a amar só as coisas daqui, a gente trabalha por isso, a gente só olha para isso, a gente só pensa nisso, a gente esqueceu o propósito do Evangelho. É interessante, de novo, lá em Filipenses 2, e aí no versículo 20, o apóstolo Paulo está dizendo que vai enviar Timóteo para estar com eles, para ajudá-los. Ele diz assim, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Irmãos, o nosso chamado é buscar o interesse do Senhor. Nós somos um reino de sacerdotes, nação eleita, sacerdócio real, significa que nós trabalhamos para um rei. Eu sou embaixador do reino do céu, significa que eu busco como embaixador desse reino os interesses do meu rei. Paulo está dizendo aqui, nem todo mundo na época dele buscava os interesses de Cristo, eles buscavam seus próprios interesses. Mas ele fala, Timóteo é diferente, tem servido comigo, e eu sei que ele busca os interesses de Cristo. O chamado do Evangelho é buscarmos os interesses de Cristo. Você pode dizer amém para isso? Para encerrar, 3 sentimentos, 3 atitudes, 3 princípios que nós temos que abraçar nesse treino para cumprirmos o propósito, para vencermos as batalhas, esta batalha que vale a pena, a batalha do Evangelho. A primeira delas é a humildade. Como o mundo hoje carece de humildade verdadeira. O texto aqui de Filipenses 2, o título da minha Bíblia é a humildade cristã. A humildade, quando nós direcionamos a Deus, ela está primeiramente associada ao ato de receber o reino de Deus como uma criança. Significa que nós declaramos que não sabemos nada, estamos abertos para receber de Deus. É interessante que o Senhor Jesus disse isso, né? Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 15, ele diz, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O reino de Deus se recebe com humildade. Senhor, eu abro mão dos meus preconceitos, das minhas ideias, do que eu achava, da minha axologia, do isso, do aquilo, e eu peço, Senhor, que o meu coração seja um livro zerado. Comece a escrever agora. Eu quero aprender contigo. Exige uma humildade diante de Deus para aprendermos com Ele. Amém ou não? E exige uma humildade direcionada aos nossos irmãos. Eu gosto do símbolo do cristianismo, a cruz. É interessante. Nós somos o povo que tem como um símbolo a cruz. Não que carreguemos, não que esteja aqui no ambiente, não é necessário, mas a gente sabe, a cruz foi onde o nosso Senhor morreu, mas Ele ressuscitou no 3º dia, amém? Agora, é bom que o nosso símbolo seja a cruz, porque cruz é lugar de morte, cruz é lugar de renúncia, cruz é lugar de humilhação. E é bom que nós nunca esqueçamos disso. Nunca esqueçamos disso. E a cruz, ela tem uma parte vertical, que é esta humildade diante de Deus. Colocarmos o rosto no chão, nos humilharmos na presença de Deus, dizendo, Deus, eu não sei, Tu sabes, eu não sou, Tu és, eu não posso, mas Tu podes. E também ela é horizontal. E aí tem a ver com esta humildade entre os irmãos. E aqui é o desafio da igreja hoje. Esta humildade direcionada aos nossos irmãos, que ela está ligada a serviço abnegado, a entender-se menor do que o outro e disposto a viver e servir ao outro. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, em João, no capítulo 13, um dos seus
últimos ensinamentos, né, ou mais derradeiros ali com seus discípulos. Versículo 12 de João 13: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ah, você sabe, então agora vocês serão felizes se praticarem essas coisas. Se tem algo que tem faltado hoje, é humildade entre nós, entre a igreja, entre os irmãos. O servir uns aos outros, o entendermos uns aos outros maiores. Eu volto a dizer, às vezes na igreja é um desafio, dois irmãos conversarem, não conseguem entrar em acordo, não conseguem morrer, perder a batalha. Tá bom, vou perder aqui, tá tudo bem, irmão, faz do teu jeito, tá tudo certo. Quando a gente faz isso, a gente morre mais um pouco, a gente é humilhado mais um pouco, mas nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor, que foi humilhado na cruz. A humildade, o servirmos uns aos outros, faz parte do treino, amém ou não? Um outro princípio, a honra. O pastor tem falado sobre isso. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura, nós percebemos a importância da honra. Em primeiro lugar, honrarmos a quem? A Deus. Quando José foi tentado e a mulher do senhor dele agarrou ele, disse: vamos para a cama, vamos deitar. E ele disse: não, como faria isso e pecaria contra Deus? Primeira pessoa que ele lembrou foi Deus, depois o Senhor dele, mas primeiro ele pensou em Deus. Se eu fizer isso, eu não estou pecando contra a minha esposa, contra o marido, contra os filhos, contra isso, contra aquilo, também, mas em primeiro lugar você está pecando contra Deus. Esse é o ponto que muitos esquecem, não tem ninguém vendo, ninguém está vendo, o pastor não está aqui, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Tem alguém que vê, e que pena, que diante da tentação, a primeira coisa que deveria doer no nosso coração é: eu estou pecando contra Deus. Muitos hoje buscam ser honrados. Deus vai me honrar, Deus tem que me honrar, eu determino, eu exijo que Deus me honre. Quem é tu na fila do pão para exigir alguma coisa de Deus? O barro vai dizer o que, poleiro? Quem a gente pensa que é, né? Sabe, eu exijo de Deus, Deus tem que me honrar. Ah, é? Deus tem que te honrar? Onde é que está escrito isso? 1 Magafifo? Onde é que Deus tem que te honrar? Não, nós temos que honrar o nome do Senhor. Nós lhe devemos honrar. Se Ele te honrar em algum lugar, em algum momento, glória a Deus, é plus, é plus, é plus. É porque Deus nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele gosta de nós, Ele nos abençoa, muitas vezes nos honra, mas Deus não deve nada para a gente. A gente acha que o mundo deve para a gente, que Deus deve para a gente. Ninguém deve nada a você. Aliás, mesmo sem dever você, Jesus se entregou. Sem dever, se entregou e levou o nosso pecado. Nós temos que honrar a Deus, amém ou não? Antes de todas as coisas. Mas nós precisamos também aprender a honrar os nossos irmãos, honrar uns aos outros. Princípio que se perdeu hoje. As novas gerações não foram ensinadas, óbvio que tem exceções, eu estou generalizando, a honrar. Coisa simples, que a gente aprendia lá atrás com os pais e avós. Você está no ônibus, levanta e dá o lugar para uma senhora, né, para um idoso, o homem, o rapaz, o menino dá um lugar para a mulher,
Antes de entrar no ônibus, sair correndo e bater de ombro com a mulher, você deixa ela entrar primeiro, a senhora entrar primeiro, o ancião entrar primeiro. Mas hoje não há mais honra. Não se honra autoridades, pessoas. Você vai no local de trabalho, está lá o gerente, bota a mão na cara do gerente e diz: eu sei mais do que tu. E não há mais honra. Quando você olha, você vê Eliseu servindo a Elias, e ele lavava as mãos de Elias, carregava a capa, cuidava das coisas mais simples do dia a dia de Elias. Ele honrava o profeta. E o pastor sempre diz: a unção que você honra é a unção que você recebe. E Eliseu recebeu dobrada ainda, 2 vezes mais. Mas ele honrou. Honrar não é ser aquele bajulador, não é isso. Mas às vezes, até nas conversas, nas falas, hoje, falta honra, né? Às vezes eu vejo irmãos chegam ali no pastor Gerson e dizem: Gerson, que Gerson, rapaz? Pastor Gerson? Mas será que a gente perdeu? Só um pouquinho. Eu entendo que quando a gente tem intimidade com uma pessoa é diferente, mas é para pessoas num círculo mais próximo. Pessoas que estão mais perto, ok, amigos, a gente entende isso. Agora, eu estou citando um exemplo simples, óbvio. Isso não é nem o mais importante, mas eu creio que é importante. A gente precisa honrar uns aos outros, honrar o irmão. Tem irmãos às vezes que dizem assim: eu escuto o pastor Paulo, mais ninguém. Está vivendo bem o evangelho, irmão. Lá na garagem o cara é um capeta, quase um demônio lá embaixo, com todo mundo, não respeita ninguém. Você já percebeu que pastor aqui não tem vaga especial? Às vezes a gente deixa o carro lá embaixo, até porque se eu deixar em cima eu vou trancar vocês, vou ser um dos últimos a sair. Então já deixo lá embaixo já para não trancar ninguém. A gente procura tratar os irmãos com respeito, com amor, o que foi pedido, o que foi solicitado. A gente precisa se honrar, irmãos. Isso aqui é bíblico, isso aqui é evangelho. Honrar uns aos outros. Puxa, Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos. Eu ia estar nem Pedro lá: Senhor, tu não vai lavar meus pés, eu é que tenho que lavar, né? Mas eu ouvi o que Pedro ouviu também. Então lava tudo então, Senhor. Se é para ter parte contigo, eu quero ter muito. Sabe, mas hoje, pela primeira vez em mais de 100 anos, nós estamos vendo uma geração que tem um QI mais baixo do que a geração dos seus pais. Existem pesquisas, um neurocientista, Jared Coney, ele sugere que a imersão digital excessiva está tornando a geração com capacidades cognitivas inferiores à anterior. Economistas alertam para a primeira geração na história moderna que terá menos riqueza acumulada do que os seus pais. E óbvio que aqui tem vários fatores, mas eu alerto uma coisa: um desses fatores de nós termos uma geração menos inteligente ou com QI menor do que a geração dos seus pais passa pela falta de honra. Hoje você vai falar com um guri e o guri diz: eu já sei, eu tenho 100 milhões de inscritos no meu canal. Ah, é? Faz uma conta para mim aqui então. O que adianta ter 100 milhões de inscritos, não sabe escrever bola? Hã? Mas não é verdade? Hoje os parâmetros são diferentes. Ah, eu tenho 1 milhão de inscritos. O que tu faz lá no teu canal? Ah, eu danço, eu faço acontecer. Ah, vai plantar batata. Bom, o cara estudando, trabalhando, se dedicando. Aí você vê uma geração que não honra os mais velhos. A sabedoria, quando você senta com um ancião. Eu falei um dia para o meu filho: sabe por que você tem que honrar um ancião? Tem lá seus 70 e poucos, 80 e poucos anos, porque você está honrando a história dele. Você está respeitando a história. São 85 anos de vida. Quanta coisa este homem, esta mulher viveu, viu. E quanta coisa, se você sentar do lado e for inteligente, você vai extrair e vai aprender. É isso que nós precisamos honrar uns aos outros. Uma geração mais pobre, primeira geração
que acumulou menos riqueza que os pais e primeira geração com QI menor do que a anterior. Eu acredito que parte disso é pela desonra. Até porque quando você desonra, você não ouve, você não aprende. Eu sou de uma época diferente. Sou de uma época quando você ia trabalhar num lugar, conseguir emprego, vou trabalhar, eu dou o meu melhor. O chefe nem pediu para eu fazer um negócio, eu já estou percebendo o ambiente, eu já estou fazendo. Quando ele viu, opa, já chegou, já resolveu. Pô, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, continua assim. Hoje não, você manda e ainda é mal feito, né? Ô meu, vai lá, faz tal coisa. O cara leva 3 anos para levantar a cadeira. Se é que tomou banho antes de trabalhar, né? Agora a moda do chinelo e meia na rua. Cara, me dá um nojo isso aí, rapaz. Essa gurizada, esses chinelos meia suja na rua. Caramba, meu, vai lavar esses cabelos. Vai tomar um banho. Bota uma roupa adequada para sair na rua, cara, de chinelo. Para ir num ambiente. Claro, você vai no mercado, vai de chinelo, óbvio. Agora você vai ir na igreja, vai num outro lugar, você vai de chinelo. Senhor amado, o que está acontecendo? A gente precisa rever os nossos conceitos. Porque quando eu me visto, não, eu gosto é do conforto, tá bom, mas quando eu me visto bem, eu estou honrando o outro. Eu chego no lugar cheiroso, bem arrumado, eu estou honrando quem está na minha frente. Não, eu vim aqui, eu vou vir de qualquer jeito. Sabe, nós precisamos honrar. Eu estou usando exemplos esdrúxulos, eu sei, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Traga para o Evangelho. Honrarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, entendermos que o outro é maior do que nós mesmos. Gente, você não está servindo ao homem, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Cristo. Jesus está vendo e Ele disse que vai te recompensar. O Deus que vê no secreto vai te recompensar. Eu não quero medalha humana, eu não quero troféu humano, eu quero ser recompensado pelo Senhor, porque aquilo que vem dele é muito maior. Eu quero o que vem dele. Nós precisamos aprender a honrar, amém? As famílias, filho, honrar o pai, os avós, tios, tias, ter honra, de voltar a esses princípios, esses valores que o Evangelho nos ensina. E é por isso, irmãos, eu volto a dizer, existe um espírito dessa época que quer nos roubar esse lugar. É por isso que chamam a gente de conservadores, como se conservar fosse uma coisa ruim. Hoje a palavra conservador é quase ser um leproso para o mundo, mas conservar eu sempre entendi que era uma coisa boa, né? Não conservou, o que acontece? Apodreceu. Se eu conservei bem, se eu coloquei no lugar certo, conservou, eu posso usar. Então conservar para mim sempre foi uma coisa boa. Hoje para o mundo é um xingamento. Conservador, não fala essa palavra. Isso aí é quase um palavrão para o mundo. Sabe, nós precisamos trazer de volta isso. O mundo está perdido. E nós precisamos honrar, trazer esse princípio de novo da honra. Irmãos, eu volto a dizer, todo princípio que você obedece carrega uma promessa implícita. Quando você honra, de alguma forma, a honra vai voltar para você. Mesmo que num primeiro momento as pessoas te desonrem, continua honrando, mesmo que te desonrem. Uma hora a honra vai, como uma semente, vai germinar, vai nascer e vai dar fruto. Todo princípio de Deus, princípio do Evangelho, você vive, ele carrega uma promessa implícita. O que diz o texto sobre filhos? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Já está dando aqui explícito já. Se o filho honrar o pai e a mãe, vai ir bem e vai ter muitos dias na terra. Se desonrar, já sabem, é só fazer o contrário, né? E a última coisa, sofrimento. Eu encerro com isso. A gente voltar lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui, esse texto está ligado a todo o contexto de Filipenses, de abandonar as coisas do mundo e abraçar o conhecimento e os sofrimentos de Cristo. Esse verso 10, ele está conectado lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, que diz: se com ele sofremos, também com ele reinaremos. E na gramática é interessante, o português, aquele se de fato, participamos dos seus sofrimentos, é uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, introduz uma condição. É óbvio que a condição aqui não é eu tenho que sofrer para ser salvo, não. Eu já fui salvo, e porque eu fui salvo, haverão sofrimentos. Em medidas. Eu espero que nenhum de vocês precise passar o que nossos irmãos passam na China, na Coreia do Norte, no Irã, na Nigéria, em outros lugares. Eu desejo de todo o coração que nenhum de vocês passe isso. Também não quero passar. Mas se tiver que passar, nós vamos de cabeça erguida. Mas existem sofrimentos que nós temos que passar. Às vezes é o sofrimento de abrir mão de coisas que antes para nós eram importantes e que a gente gostava. Abrir mão das coisas do mundo que pegavam o nosso coração e que nos afastavam do Senhor. Mas é um princípio, uma verdade importante do Evangelho: haverão sofrimentos, tribulações, desafios. Essa é uma das coisas que a Bíblia promete. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia já promete isso. Hoje a sociedade e até crentes fogem do sofrimento assim de um jeito, meu amigo, por causa do espírito desse tempo. Hoje ninguém pode sofrer, nada. Eu não estou falando aqui de sofrimento de alguém ser machucado, não é isso que eu estou falando. Hoje as pessoas não podem sofrer nada. Eu lembro da minha época de escola, rapaz, os apelidos, a gente nem sabia o que era bullying. Me chamavam de sei lá de quê, narigudo, nariz meio avantajado, outro orelhudo, outro não sei o quê. Está certo? Não, está errado. Agora, a gente passou por aquilo e a gente era amigo. A gente aprendeu a lidar com aquilo. Hoje, rapaz, se disser alguma coisa para o guri, no outro dia é funeral. Morre, vai morrer. Tá vendo o pastor dizendo isso, Menino está no namoro, aí a guria rejeitou ele. Eu vou morrer, porque foi rejeitado pela menina. Cara, levanta a cabeça, vai embora, segue a vida, levanta, faz parte. Ela me achou feio, pastor. Tá bom, mas seja um feinho arrumado, inteligente, cheiroso. Tu vai achar o teu chinelinho. Vai amarrar o burrico, não te preocupa. Te prepara. Sabe? Hoje as pessoas não podem sofrer absolutamente nada. Nada. Não pode ter coisas ridículas até. A sociedade é assim hoje. Só que isso não é evangelho. E não estou defendendo que a gente tem que fazer bullying, falar coisas, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente se virava. Aquilo ali nos forjou. Aquilo ali nos fez crescer. Aquilo ali nos fez aprender algumas coisas. Casca grossa. A gente se desenvolveu. Sabe, nós precisamos abraçar o sofrimento de Cristo. Quem segue Jesus, mais cedo ou mais tarde, vai ser contrariado. Vão dizer que a gente está errado.
vão dizer que esses princípios são retrógrados, vão dizer que a gente, aliás, chamam, né, os evangélicos de tudo que é pior no mundo hoje, chamam. Tudo porque nós não concordamos com os princípios do mundo. As pessoas, e nós precisamos respeitar a lei e respeitar as pessoas, podem ser o que quiserem. E a gente aqui não está falando contra isso. A pessoa é o que ela quiser. Agora eu posso discordar. Eu respeito, vou tratar com amor, vou tratar com carinho, mas eu posso discordar, dizer, eu não concordo com você. Sim ou não? Eu não concordo. Não vou te destratar, não vou deixar de te amar, não vou deixar de te abraçar, não vou deixar de pregar o evangelho para você, mas eu não concordo. Acredito que você está vivendo a vida errada, uma vida no pecado. Pecado, não pode falar pecado no mundo. Não pode falar pecado. Eu acho engraçado, alguns tentam mudar o evangelho. Cara, não muda o evangelho, não tenta mudar. Quer viver outra coisa? Vive, fica à vontade. Não tenta mudar isso aqui. É o que é. Ou abraça ou não abraça. É uma decisão que a pessoa toma. Mas muitos querem os benefícios de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Não, eu quero ser abençoado, eu quero poder dizer que eu tenho um Deus. Sim, mas não obedece à palavra de Deus. Então tu não tem Deus. Nós precisamos obedecer a sua palavra. O que Samuel diz para Saul? Antes importa obedecer do que sacrificar. Obedecer, a obediência à palavra de Deus vem antes do que qualquer sacrifício. Qualquer coisa que a gente possa fazer é a obediência. Deus procura filhos obedientes, que abraçam o sofrimento, porque às vezes obedecer não é fácil. É que nem um filho, né? A gente diz, filho, vai lavar louça. Tem que lavar louça, não sei o que, não quero lavar louça. É uma dor, um sofrimento para a criança lavar uma louça, tirar o lixo. Sou quase um escravo nessa casa. Tu nem sabe o que eu tinha que fazer quando era pequeno, cara. Sabe, hoje, né, as mães vão falar com o filho, filho, tu me ama, né? Rapaz, eu olhava na cara da minha mãe quando era guri. Tu acha que a minha mãe queria saber se eu amava ela? Não tô nem aí, tu vai me respeitar. Tô nem aí se tu me ama, vai respeitar, rapaz. E ponto final. É assim, hoje não, a sociedade ela é infantil. Os adultos são infantis, quem escolhe o carro é a criança, quem faz é a criança. Gente, está na hora da gente voltar a um princípio da honra. É a criança, levanta, dá lugar para o pai, para a mãe. É o que eu disse antes. O mundo hoje fala que os homens não respeitam mulheres. Eu aprendi a respeitar a mulher em casa, porque o meu pai me ensinou a respeitar a minha mãe. E ai de mim que não respeitasse. O que é que tu disse para tua mãe, rapaz? Pescotapa, rabo de arraia, meu amigo. Tapão nos beijos. Não estou dizendo para você fazer isso, tá? Eu me complico, desculpa. Mas aprendi a respeitar. Aprendi a respeitar. Meu pai me ensinou. Honra. E aí, é isso que eu acho engraçado. Aí o mundo diz, né, que o problema são os evangélicos, porque são conservadores e retrógrados. Não. O problema é que tem muito evangélico enganado, que não carrega a cruz. Estava vendo os áudios do cara lá que matou a soldado lá. Eu sou macho alfa. Machucado. Macho alfa. Eu exijo, isso exige. Tem que amar. O que a Bíblia ensina? Que o marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Que macho alfa? O macho alfa é o homem, segundo a Bíblia, que ama a sua esposa e que cuida dos seus filhos. Não fique exigindo coisinha. Serve. Liderança servidora. E aí, meu amigo, é fácil poder estar com um homem desse. Uma mulher que é casada com um homem que ama, que se dedica, que trabalha pela sua casa, pela sua família. Só que daí cai na conta dos evangélicos. Porque, digo de novo, está faltando carregar a cruz. Está faltando carregar a cruz. Irmãos, o Senhor está nos chamando.
se a gente quer lutar as lutas do Senhor, se a gente quer poder chegar como Davi diante de um gigante e dizer: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que honra o nome do Senhor dos Exércitos não é o que fala, é o que vive. Aí a gente vai poder entrar no ringue, e aí o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem capeta, tem Lúcifer. Ah, pastor, não sabe, aqui tem uma treva, um trevão. Pode vir quente, a gente está fervendo. Tu vai ver a luz que vai chegar aí, vai cegar o diabo. Mas por quê? A gente está vivendo. Se é só palavra. Então, irmãos, quero te convidar nessa noite: abraça a cruz, abraça o sofrimento, a humildade, a honra. Precisa retomar isso. Não é porque a sociedade está moderna, pós-moderna, porque as coisas, tecnologia e tudo mais, tá bom, legal essas coisas. Agora, os princípios do Evangelho são para sempre, são atemporais, são eternos. E volto a dizer, se a gente vive esses princípios, a gente vai colher o fruto que Ele nos dá. Amém? Baixa a tua cabeça.